Deus é fiel, querido. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor aí no livro de Ezequiel 37. Graças a Deus. Que diremos, pois, destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, né, meus queridos? Amém? Ezequiel 37, diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim disse o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer a carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabeis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram a carne, e esses se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem. E lhe disse: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos o Espírito e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenava, e o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército soberano, sobre modo numeroso. Glória a Deus por esse texto. Amém? Meus queridos, que visão terrível este profeta teve, o Ezequiel. Tu já pensou, tu se deparar num lugar cheio de esqueletos humanos? Eu não sei você, mas ia ser uma gritaceira só, né? Sim ou não? Uma barata já dá medo? Sim ou não, mulheres? Imagine um osso, né? Um esqueleto. Então, quando você já pensou algo assim, que visão terrível que este homem estava tendo, Ezequiel, ele estava então contemplando essa visão horrível de ossos secos. E nós entendemos que Ezequiel, nessa primeira parte, essa visão era o povo de Israel que havia sido tomado pela Babilônia. Eles estavam agora vivendo cativo, e eles estavam vivenciando todo o sofrimento que era de perder as suas terras, perder seus entes queridos, perder a sua família, perder as pessoas que amavam. O espírito deles estavam abatidos. Muitos haviam morrido de fome, muitos haviam morrido de peste, muitos haviam morrido pela espada dos babilônicos. E então agora Deus estava levando Ezequiel a ter uma visão terrível daquilo que ele estava passando. E vamos e viemos, irmãos, numa situação dessa. É difícil crer, sim ou não? Prisioneiro, perderam seus amigos, estavam numa situação terrível, aprisionados. E então Deus pergunta a Ezequiel: Ezequiel, pode esses ossos reviverem? Ezequiel pergunta: tu o sabes, Deus. Ezequiel responde: tu o sabes, Deus. E sabe que é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre uma visão. E a visão e a vista são algo diferente, porque as vistas olham o que está à sua frente, mas a visão, ela vê o seu futuro. E você sabe que Ezequiel, ele estava vendo aquilo, e o que ele via diante dele era a morte e o caos. Mas Deus queria levar aquele profeta a ver o que Deus está vendo. Diga à pessoa que está do seu lado, e diga: Deus quer levar você a ver o que ele está vendo. Uau, tremendo isso. Você sabe que muitas vezes orientamos pessoas
e falamos do amor de Deus e da grandeza de Deus. E quando você orienta, às vezes, casais e muitas outras pessoas, sabia que as pessoas não têm uma visão do que elas estão passando? Elas não conseguem ver o que vai acontecer, não conseguem olhar o futuro daquilo. Eu não sei qual é o caminho que você está trilhando. Talvez você ache que seja um caminho bom, mas diz a palavra que há caminhos para o homem parece bom, mas são caminhos de morte. Porque Deus está vendo à frente. Deus está vendo além do que você possa ver. E qual é a visão que você tem tido de você mesmo? Qual é a visão que você tem tido do seu casamento, da sua casa, da sua profissão? A visão que você tem tido do seu futuro? Sabe, tem pessoas que não têm visão. E para elas, a vida, elas não têm nem como entender, como obter essa visão. Para elas, a vida é um dia após o outro. Vamos vivendo. A vida leva eu, deixa a vida me levar, né? A vida Zé Pagodinho, né? Leva eu, deixa me levar. E vai vivendo um dia após o outro, ela não consegue ter uma visão. Existem outras pessoas que têm até a visão, mas elas estão tão envolvidas numa confusão na sua vida, que elas não conseguem alcançar o objetivo que elas até sonham mesmo. Existem outras pessoas que elas até tinham uma visão, mas elas abandonaram por conta do desânimo, da desilusão, das medidas de fracasso e de frustração que viveram, e abandonaram. Até um dia eu tinha sonho de fazer tal faculdade, um dia eu tinha até sonho de fazer tal coisa, mas hoje não quero mais. Talvez, nesses 3 pontos que eu falei, você se encaixe em algum deles. Talvez você se veja hoje nessa condição, e me permita hoje poder te ajudar, amém? Me permita hoje poder te dar uma orientação. Você precisa entender de uma coisa nessa noite: você nasceu para alcançar algo significativo na sua vida. Diga para você mesmo, diga: eu nasci para alcançar algo significativo em minha vida. Uau, isso é tremendo. Você não está vivendo um dia após o outro, não. Você nasceu para alcançar algo significativo, fazer coisas que haja significado, fazer coisas que tenham um objetivo. Deus te criou, Ele não te fez como uma experimentação divina, mas Deus te criou com uma providência divina para manifestar a glória dEle e a graça dEle sobre a terra. Existe um propósito na sua vida. Então, quando você precisa entender hoje que você está habilitado a cumprir esse propósito, que Deus já te capacitou para você cumpri-lo. Existem algumas áreas que você precisa vencer, sim. E no início dessa mensagem, a Rose já veio falando algumas coisas, quebrando pedra, tirando algumas mentiras, colocando a verdade de Deus, para que a sua visão, nesta hora desta palavra, seja ampliada. E você sabe que a nossa visão, ela fica muitas vezes turva, ou fica muitas vezes limitada, e muitas vezes não conseguimos enxergar claramente o propósito de Deus para nossas vidas. E o propósito nos conduz a uma visão, nos leva a ver claramente o que Deus quer para nós, quando nós entendemos um propósito que Deus tem. Eu quero te encorajar nessa noite, você acreditar em você. Em você. Acreditar que você tem a capacidade, sim, de realizar os sonhos, os projetos que Deus sonhou para você. Você tem capacidade, sim. Você está me ouvindo? Você tem capacidade de realizar os sonhos e a visão que Deus te deu. Você precisa entender isso, que além dos seus olhos, existe uma visão, e a visão ela não é gerada pela vista, mas ela é gerada dentro do seu coração.
E você começa então o teu coração incendiar por aquilo, e você então começa a pensar naquilo, e você começa a idealizar aquilo, e quando vê, você está praticando aquilo, e você está construindo aquilo, e você está fazendo, e você está mudando a sua sorte, o seu destino. Sabe que num dos shows da Ana Paula Valadão, quando havia o Diante do Trono e havia aquelas ministrações, eu não sei se você lembra, eram grandes públicos, sim ou não? E aquele mar de gente, né? E havia uma criança pequena, ela estava lá assistindo, e o seu pai segurando ela pela mão, e ela disse: pai, eu não consigo ver nada. E vamos e viemos. Uma criança numa grande multidão, o máximo que ela vê, o que é? A pessoa que está à sua frente. Então o pai dela pegou e colocou ela nos seus ombros, e ela disse: uau, daqui, pai, eu posso ver, enxergar mais longe do que os meus olhos podem ver, daqui eu posso olhar mais longe do que os meus olhos possam ver, porque os olhos dela viam limitado, mas quando ela foi elevada a um lugar mais alto, ela conseguia ver mais longe. E você sabe que isso é o que traz o entendimento mais claro do que é a visão. Visão é a habilidade de chegar além do que os seus olhos físicos podem ver. Visão é você contemplar algo que ainda não está à sua frente, você não consegue observar. Visão é um conceito que é inspirado por Deus no coração do ser humano. Você sabe que Moisés sobe a um monte, e ele contempla naquele monte junto com Deus, mostrando os desenhos, mostrando como ia ser o tabernáculo. E eu quero te dizer, Moisés viu o tabernáculo antes dele ser construído. Sim ou não? Você consegue compreender isso? Deus deu a ele a visão do tabernáculo, como deveria ser feito, deu a ele a medida, deu a ele a proporção, ele viu aquilo pronto. Aquilo já estava pronto, mas ainda não tinha sido construído, mas ele já havia visto como seria feito. A visão te dá um projeto, a visão te mostra a conclusão do seu sonho, a visão te coloca no futuro. Uau! A visão não é, quando ele começa a construir uma arca, ele já estava, ele contemplou, ele viu aquela arca pronta. Uau! Ele já tinha o seu projeto. Você sabe, Daniel, quando ele começou a falar das coisas em Daniel 9, ele viu aquilo tudo formado, ele viu como havia a visão que ele tinha tendo, ele estava vendo e formando e construindo aquilo, ele já estava vivendo o que estava no futuro. Sabe, João, ele disse assim: ao cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, por mim e pela sua vida. Deus já viu você e viu eu sentados hoje aqui. Jesus, quando se entregou naquela cruz, é porque ele me viu, é porque ele te viu, e ele disse: por ele eu vou morrer sim, porque eu tenho um projeto, um plano, uma visão, um propósito de vida para você. Uau, você está entendendo o que eu quero dizer? O maior dom de Deus, que Deus deu à humanidade, não foi os olhos, mas foi a visão. A vista é uma função dos nossos olhos, mas a visão é uma função do seu coração. E quando você então protege a sua mente, e a sua mente começa a pensar nas grandezas de Deus, você começa a experimentar o sobrenatural de Deus. Quando você permite que a sua mente pense na grandeza de Deus e como Deus pensa ao seu respeito, você começa a andar em lugares altos. Você começa a andar em lugares em que Deus quer que você esteja. Porque você começa a cumprir um propósito que Deus tem para a sua vida. A visão é ver o futuro antes que ele se torne presente. É uma figura mental que você já propôs no seu coração, e você então toma um destino para alcançar os projetos e os planos que Deus te deu. É algo tremendo, porque você não está com medo nos projetos que Deus já colocou na sua mão, porque você está com medo de realizar esses projetos. Deus te deu uma visão, Deus te deu um projeto, Deus quer que você inicie ele. Você precisa ter um passo de fé.
Ah, mas eu não estou vendo, Deus, eu não sei como que isso vai acontecer, que forma vai ser realizado. Ei, ande, avance, observe a grandeza de Deus. Moisés diante de um grande mar, e não havia situação para ele solucionar aquilo, Faraó perseguindo, o mar à frente, o povo sendo oprimido, e ele disse: o que eu faço, Deus? Deus disse: peça ao povo que marche. Se você ficar parado, a sua visão nunca será uma realidade para a sua vida. Quanto tempo faz que você quer fazer a faculdade e você não faz? Por quê? É um sonho do seu coração, é um projeto que você tem. E você fala: não, mas eu não vou fazer, porque tem isso, porque tem aquilo, porque tem aquele outro. Dificuldade sempre haverá diante de uma grande visão. Mas você precisa avançar. Porque a visão move a sua fé, move a máquina motora dentro de você, para que você alcance o propósito e o objetivo que você tem. Deus deu dons aos homens, mas acima dos dons dos homens, Deus deu uma visão ao homem. E quando o homem olha pelos olhos de Deus, você vê a grandeza que Ele é. Você contempla Deus de uma forma diferente. Olha em 2 Coríntios 5,7 diz: porque nós não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pela fé. Não andamos por vista, mas andamos porque cremos. Não andamos porque estamos vendo a nossa condição, mas estamos se movimentando porque Deus é conosco. Nós vemos em Hebreus 11:1, que diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Quando você tem fé, você diz: já existe esse teclado aqui, por mais que ele não esteja aqui. Quando você tem fé, você está sentindo dor no seu corpo, mas você diz: Ele já levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades, o castigo que me traz a paz estava sobre Ele, e eu recebo a justiça de Deus. E você diz: vai embora a dor, vai embora a aflição, vai embora a tristeza, vai embora a necessidade, vai embora ódio, vai embora a raiva, vai embora a necessidade, vai embora toda e qualquer dependência emocional, química, mental, física, e eu declaro: eu estou forte e firme e vigoroso pela palavra que Deus prometeu para mim. Você sabe, quando Josué e Caleb viu a terra prometida, eles ainda não haviam entrado, se passaram mais de 45 anos, Caleb já estava com a idade de mais ou menos quase 90 anos, e quando foi dito: agora nós vamos entrar na terra prometida, Caleb disse: eu estou com o mesmo vigor, daquele primeiro dia que eu vi a promessa de Deus à minha frente. Quando você anda em propósito de uma visão, o seu vigor não acaba. A sua vontade, a sua força não é conduzida pelo que está dando certo ou pelo que não está dando. Você se movimenta pela visão que você tem. Uau, Thomas Edison, mais de 1000 e poucos projetos falidos. E certa vez eles falaram assim: Thomas Edison, você inventou a lâmpada, foi muito legal, mas você errou 1000 e poucas vezes. Ele disse: eu não errei 1000 e poucas vezes, eu aprendi 1000 e poucas vezes da forma que não deve ser feito, para que eu aprendesse a fazer da forma certa. Uau, a visão vai além da realidade que você vive. E você sabe que a Elisete falou sobre a semente. E você conhece a semente de pinhão, sim ou não? Pinhão. Ok? Você sabia que lá dentro daquela semente tem uma grande árvore? Que ela pode chegar a média de até 50 metros de altura? E você sabe que essa árvore pode alcançar até um tronco de 2 metros de largura? E você sabe que essa árvore pode viver 700 anos? Você saberia disso? Olhando para aquela semente?
só quando você completasse a árvore. Porque Deus já pôs dentro do seu coração o potencial que você precisa para chegar aonde você deve chegar. Você não está vendo essa grande árvore que está dentro de você, o potencial e a capacidade que você tem, mas Ele viu. Ele está vendo. Por isso, nessa noite, eu quero que a sua visão seja ampliada. Por isso que nessa noite eu quero que você pare de olhar para baixo e comece a olhar para os montes, como disse o salmista, da onde vem o socorro, da onde vem a providência. Quando você olha para o alto, você vê o imaginável poder de Deus. Você começa a observar a grandeza e o propósito de Deus sobre a sua vida. Uau, semente. Ok? A força mais poderosa que há na vida do ser humano é você ter uma visão. É ela que te move, é a máquina motora. O que você tem sonhado? O que você tem sonhado para a sua vida? O que você projetou para a sua casa, para a sua família? Qual é o projeto que você tem? Qual é o que você idealizou para os seus filhos? Eu estou deixando, ele vai lá na escola, ele decide. Uau, ei, pare com isso. Ninguém chega a lugar nenhum sem um projeto. Sim ou não? Você precisa projetar, pega lá um lápis, pega lá uma caneta, desenhe. Aonde você quer chegar? Meu Deus, a vida está passando. E Deus quer que você viva ela fortemente, abundantemente. Que você viva e contemple a grandeza que Deus tem para você. Deus tem algo grande para você. O Walt Disney, ele foi construir uma grande montanha num lugar, ele disse, eu quero construir uma grande montanha, quero fazer essa grande obra. E os idealizadores, os projetistas, os engenheiros começaram a desenhar e construíram como ele havia visto aquela montanha já pronta. E diz então que ele morreu antes de concluir aquela obra, e o rapaz que estava com ele, quando ele disse sobre a montanha, disse, que pena, que o Walt Disney não pôde ver a montanha realizada. E você sabe o que acontece? A esposa do Walt Disney foi lá e disse assim, olha, deixa eu corrigir esse pequeno jovem, porque ele na verdade está vendo a montanha pela primeira vez, mas o Walt Disney já tinha visto ela há muito tempo, antes dela ser pronta. Quando você tem uma visão, você começa a contemplar. Sabe que Davi ajuntou todas as coisas para que o templo fosse construído, e Salomão construiu o templo, e isso foi um projeto que Salomão deveria realizar, mas Davi já tinha visto o templo e desfrutado dele. Ele sabia quanto precisava de material, quando ele precisava de ouro, de prata, de madeira. E ele então já tinha idealizado o sonho, a visão que Deus tinha colocado no coração. Porque a visão chega antes de você. A visão, você avança e ela chega antes para a sua vida. Você não deve esperar que a visão seja realizada. Você deve começar a desfrutar dela hoje. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Desfruta dela hoje. O projeto está dentro de você. Aleluia. Você simplesmente... Tem pessoas que não conseguem viver a visão na sua vida. Tem pessoas que não conseguem experimentar o que eu estou falando aqui. Sabe por quê? Porque a visão te faz olhar para o futuro, mas tem pessoas ainda que vivem olhando para o passado. O passado é a visão do que algo foi feito, e talvez bom ou ruim. Eu não sei pelo que você tem olhado, qual é o caminho que você tem visto. Talvez os seus pensamentos, seus olhos tenham olhado o que você cometeu de fracasso, de derrota. E é comum você ouvir aquela frase, se eu tivesse feito diferente. Se eu tivesse feito de uma forma melhor. Se eu tivesse feito isso, aquilo. Eu não estava vivendo isso. Eu não estava passando por isso. Porque eu tivesse tomado a decisão correta. Eu tinha experimentado as coisas melhor.
E eu te falo, querido, é uma verdade. Você tomou decisões erradas. E hoje você está passando uma fase difícil. Amém. Mas hoje você tem grande oportunidade de mudar o seu futuro. Se você viver desse passado, certamente o seu futuro será sabotado. Mas se você hoje dar um start na sua vida, e essa é a proposta que eu tenho para você hoje, você dar um start na sua vida e dizer, a partir de hoje, eu vou decidir certo, eu vou projetar, eu vou buscar uma visão, eu quero chegar a este lugar, eu quero orientar e buscar a direção de Deus, para alcançar o propósito que Ele tem para a minha vida. Então você vai viver o sobrenatural dEle na sua vida. Você sabe que Ezequiel, ele estava diante daqueles ossos secos, ele disse, uau, é terrível essa visão, falido, preso, ele estava num lugar que não era a terra dele, ele estava vivendo um drama terrível como nação, e Deus diz assim, pode esses ossos voltar à vida. Diante daquela visão, ele poderia falar, não tem como, Senhor, já tivemos isso, e fiz isso errado, e fiz aquilo errado, mas ele disse assim, tu o sabes, Senhor. Eu quero te dizer, Deus sabe que você tem potencial, Deus sabe que você tem capacidade, Deus sabe que você tem condições. E ele disse então a Ezequiel, profetiza, eu quero te dar alguns segredos, porque uma visão se cumpra na sua vida. Primeira coisa, reconheça que Deus pode mudar todas as coisas na sua vida. Deus pode mudar a sua sorte hoje. Hoje, meu irmão. Você não está entendendo? Ele pode mudar agora. Deus pode mudar todas as coisas. Ele é o dono delas. Deus pode mudar todas as coisas. Então no verso 3 ele diz assim, tu sabes, e quando você conhece e reconhece que só Deus sabe, você se coloca debaixo de uma poderosa força espiritual, a criadora e geradora da vida. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, nos ressuscitará nos últimos dias. E eu quero te dizer mais, não nos últimos dias, mas Ele já te ressuscitou quando você recebeu a Ele, com o seu coração. Ele trouxe vida dentro de você. Ele trouxe poder dentro de você. Ele trouxe autoridade dentro de você. E Ele está movendo no seu espírito, essa palavra está testificando dentro de você. E ele diz então, faça uma coisa, profetiza para o futuro. Profetiza, filho do homem, abre a tua boca. Irmãos, como Satanás tem fechado a boca das pessoas. As pessoas não abrem a boca mais nem para dizer amém. Eu já lancei umas 20 palavras de bênção na sua vida. Tem pessoas que estão me olhando assim. Esse rapaz está sonhando. Eu não estou sonhando. É o Espírito Santo que está falando para você que você tem poder, que você tem capacidade. Eu estou vendo o que você não pode ver. O que eu vejo aqui é uma multidão do exército do Senhor. Uma grande obra a ser realizada na sua vida. E através da sua vida. Então, ele disse assim, abre a sua boca e profetiza. Ele não ficou com a boca calada, ele abriu os lábios e começou a profetizar como Deus havia falado. Diga a esses ossos, que primeiro eles receberão o Espírito da vida sobre eles, depois as carnes tomarão os ossos, os nervos, os tecidos, e se tornarão as pessoas, e depois receberá o Espírito de vida, de fôlego de vida sobre eles. E ele abriu e profetizou. E daí ele perguntou, profetiza o que, Deus? Uma pergunta que nos falta. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Como que o Senhor quer que eu faça? Que jeito que o Senhor quer que realize? O que eu estou fazendo está bom? O que o Senhor quer? Irmãos, tu já perguntou, irmão? Você vai lá no espelho e fala assim, Espírito Santo, está bom essa roupa? O que você achou? Você acha legal? Isso é loucura, irmão? Você falar com o vento, crente é coisa de louco.
Você fala com nada, espera uma resposta, ok? E você ouve a resposta e você muda a tua roupa. Jesus poderoso, mas é porque Ele é vivo, Ele está presente, Ele está à nossa disposição, Ele quer que você pergunte. Pergunta o que, Deus? E Ele responde, fale a estes ossos, que eles entrará neles o Espírito da vida. Então eles começaram a tomar forma de gente e receber o poder de Deus, e aqueles ossos começaram a tomar vida. Primeira coisa que você precisa entender quando Deus começa a fazer uma obra na sua vida: obedeça. Obedeça. Porque a pior coisa, irmãos, é que quando começa a dar tudo bom, a pessoa para de obedecer. Sim ou não? Está obediente, não, estou indo, eu vou de manhã, de noite, de noite, de manhã, de noite, de manhã. Começou a marinar, ficar bom. De manhã, agora só vou à noite. Não, agora só vou de manhã. Na verdade, eu vou daqui 15 dias, daqui 30 dias. Você sabota os planos de Deus sobre a sua vida. Obedeça. Primeira coisa que ele faz, então, obedece. Estava dando certo. Ele falou, começou a acontecer e agora ele começa a obedecer. O que mais, Senhor? O que mais, Senhor, que você quer que eu faça? E ele então começa a declarar o poder da palavra de Deus. Ele começa a declarar e ele começa a experimentar fisicamente aquele corpo que não tinha vida, receber a vida. Quando você começa a obedecer, Deus começa a te usar para que pessoas sejam curadas, pessoas sejam restauradas, famílias sejam reedificadas, lares sejam reconstruídos. Deus começa a te usar. Simplesmente obedeça. E eles começam então a experimentar uma vida no Espírito. Querido, eu não tenho mais tempo, fique de pé no seu lugar. Nós precisamos olhar com os olhos de Deus. E eu quero te convidar nessa noite a você fechar os seus olhos. E Deus vai te dar uma visão. Deus vai abrir os seus olhos espirituais nesta noite. Deus vai olhar a sua vida e vai mostrar a você os planos e os projetos. Deus vai falar com você no teu espírito, porque Ezequiel foi tirado daquele lugar e foi mostrado no seu espírito como ele deveria operar. Escute o que eu estou te dizendo. Não é loucura da sua cabeça, não é coisas que você está pensando. Deus vai te dar uma visão e Ele vai te orientar nessa hora. Eu não tenho poder para mostrar o teu futuro, mas o Espírito de Deus tem. Uau! Ele fez isso com Daniel, Ele fez isso com João. Uau! Uau! Ele fez. Nessa hora, deixa o Espírito Santo falar com você. Você que está em casa, você vai ser tocado da mesma forma, da mesma maneira. Fale com o Espírito e diga: Pai, me dá uma visão. Espírito Santo, me ensina, me orienta agora. Espírito Santo, eu peço a Ti, traz a visão à vida deste homem, desta mulher agora. Espírito Santo, eu peço a Ti, fala com ele agora, fala com ela agora, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo falar com você.